Oi, boa noite, feliz sábado para você que está aqui ligado na TV Novo Tempo, seja família, seja em família ou sozinho aí no aconchego do seu lar. Esse é o Identidade, um programa que traz conversas relevantes e sempre carregadas de lições muito importantes para a nossa vida. Eu te convido então para você ficar com a gente aqui até o final do programa, acompanhando aqui o Identidade e conferindo uma linda história de encontro com Deus e também de fidelidade ao sábado, esse dia que é santo e também muito especial. E se você não sabe por que a Novo Tempo fala tanto sobre a importância desse dia, chegou a hora de conhecer melhor sobre ele através desse estudo que eu tenho aqui, ó. É o Sábado da Criação. Essa aqui é a capa dessa linda revista, que é um estudo bíblico, vai chegar na sua casa aí. Tem temas como Jesus e o sábado, Paulo e o sábado nos livros de Daniel e Apocalipse. Também o que a palavra de Deus explica sobre o verdadeiro dia de descanso e adoração, em contrapartida ao que muitos outros teólogos acabam ensinando. Aqui é uma fonte segura porque foi feito com base na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, no Antigo e no Novo Testamento. Se você quer descobrir verdades libertadoras e fazer a vontade de Deus, então peça agora mesmo essa revista, o Sábado da Criação. Você pode ligar no horário comercial para esse telefone aqui, ó, 0 operadora 12, né, que você tem que colocar aí no seu telefone, 2127 3121. 0 operadora 12, 2127 3121. Ou também pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem agora para a gente. O número está aqui na tela, ó, 12 98244 0077. 12 98244 0077. Depois é só esperar e receber sem custo algum aí na sua casa. Aproveite, viu? Tudo isso graças aos nossos queridos Anjos da Esperança, que contribuem para que a Novo Tempo faça programas como esse, também produza materiais para chegar aí na sua casa. E agora eu quero te falar sobre o meu convidado de hoje, é o Telmo Marques, um integrante da aeronáutica que conheceu sobre o sábado através da fidelidade de um sargento dentro do quartel. Deus alcançou o Telmo aos poucos e de maneiras especiais, inclusive enviando pessoas para ensinarem a palavra de Deus e acolhê-lo com muito amor, inclusive na Igreja Adventista. Em 30 segundos eu volto com o meu convidado contando mais sobre as provações que passou ao buscar ser fiel à Bíblia e como tudo isso fortaleceu ainda mais a fé dele. Intervalo rápido e o Identidade volta já. Já de volta aqui o Identidade, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E eu já estou aqui com o Telmo. Tudo bem, Telmo? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo meu, viu? Telmo, olha, você tem uma história muito bonita de encontro com Deus e tendo essa mensagem do sábado como grande protagonista desse teu encontro com Deus, né? Demais. Agora, não foi fácil, você foi chamado de louco, você foi criticado, foi motivo de piada, sofreu castigos. Bastante. Né, por ter uma carreira militar, isso. Mas você permaneceu firme, permaneceu fiel. A gente vai contar toda essa história aqui. Mas me conta assim, da primeira vez que você ouviu essa história de sábado, como é que foi e o que você achou? Participei de um curso de formação em Guaratinguetá. E depois que eu me formei, aí eu fui designado para trabalhar em Manaus. Uhum. E lá, depois de um tempo lá, eu fiquei sabendo de um sargento que estava preso, inclusive, e fiquei sabendo que ele era adventista. Aí, na época, nem dei pelota, né? Até pensei a mesma coisa, né? Isso aí deve ser outro louco, né? Deve ser um louco aí, negócio de religião. E passado um certo tempo, que eu estava na faculdade, eu conheci uns amigos que eu tenho eles até hoje, e eles começaram a me falar negócio de religião, de história, como acontecia, negócio de Bíblia, que a Bíblia falava algumas coisas, eu, como sou muito curioso, comecei a perguntar, e eles indo falando, né? Aí algumas coisas que eu perguntava, eu disse, não, espera que isso aí você não pode saber ainda, que vai ser uma coisa muito mais profunda, né? Mas o meu primeiro contato com a Igreja Adventista foi em Manaus.
Aí depois me apresentaram um pastor que eu comecei a ter estudo bíblico com ele. Lá em Manaus ainda? Lá em Manaus mesmo. Mas depois eu sofri um acidente e aí eu perdi o contato com eles. E depois desse acidente, aí um tempo depois eu fui transferido para o Rio, fui para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, aquela coisa que você tinha começado a estudar, aquilo você ainda lembrava? Eu lembrava um pouquinho, aí eu falei assim, não, eu vou procurar uma igreja. Aí, mas sabe quando aquele negócio, né? Vai procurar, Um dia vai vou, procurar. um dia vou. Aí certa vez eu estava passando num bairro lá no Rio, eu passei em frente a uma igreja. Aí eu falei assim, pô, tem uma igreja aqui, sábado que vem eu vou. Aí eu fiquei só, sábado que vem eu vou, sábado que vem eu vou, sábado que vem eu vou, e ficou só no sábado que vem eu vou. A história do fiado só amanhã, né? Até que um belo sábado eu acordei de manhã, eu falei assim, não, hoje eu vou. Aí eu botei a roupa e fui. Aí até hoje eu tenho ido na igreja. Você inclusive se batizou. Foi. Em 1981. 81. Voltando ali no Rio de Janeiro, depois de já ter tido uma experiência em Manaus, o que te impactou, o que te encantou quando você chegou ali? Muita coisa, inclusive história, quando eu estudava história, quando eu fiz vestibular, eu estava vendo que muita coisa que eu vi na história tem na Bíblia também. Falei assim, caramba, então a coisa realmente é importante. E aí quando eu passei nessa igreja, que foi lá na igreja da Pavuna, aí eu fui na igreja da Pavuna e falei assim, em Guadalupe, onde eu morava, tem igreja também. Aí me deram o endereço, eu comecei a frequentar. Inclusive, você começa a fazer amizades, né? E foi numa dessas amizades que me apresentaram a Magali, que era de uma outra igreja, que era a igreja de Madureira. Aí eu comecei a fazer estudos, aí fui batizado, né? Eu sou fruto do batismo da primavera. E aí foi até, inclusive, quando eu me batizei, a menina me deu um livro, O Desejar de Todas as Nações, que eu tenho ele até hoje. Já li ele 2 vezes, O Grande Conflito, foi o primeiro livro assim, de peso que eu li depois de batizado, né? Que eu levei um bom tempo para ler, que eu assim, procurando saber mais, né? Sim. Eu já li O Grande Conflito umas 2 ou 3 vezes já, mas o original mesmo. Aquele 500 páginas. Aquele 500 páginas, letrinha miúda. Né? Agora, me conta o seguinte, Telmo, depois do seu batismo e você realmente ter concretizado na sua cabeça todas essas verdades bíblicas, aprendido, entendido, a veracidade da palavra de Deus e a importância de algumas situações, doutrinas e tudo mais, você começou a ter algumas dificuldades no seu trabalho. Foi. Me conta um pouco disso, porque acho que tudo começa com você não podendo mais trabalhar os sábados como antes. Estava tranquilo, mas só que eles tinham uma certa restrição com troca de serviço, que o serviço na torre é por escala corrida, né? Então, só eu que tinha um certo privilégio de trocar serviço, porque o meu chefe lá, ele era um ex-adventista, então ele procurava resolver as coisas, mas quando não dava, aí foi peguei uma punição, peguei 10 dias, né? E você fica num alojamento lá. Aí, nesse período, aí eu conheci o Angra, que é um amigo meu que está lá em João Pessoa. E ele também pensava a mesma coisa. Aí, você deve ser um louco, um maluco aí. Aí, quando ele foi me visitar lá, né, para saber o que era, ele viu que eu estava estudando a Bíblia e ele achou assim, poxa, essa Bíblia dele deve ser Bíblia da Igreja Adventista, que só fala daquilo mesmo. Sei. Aí eu mostrei para ele, falando, aí ele, como sempre, não acreditou muito, até que ele encontrou uma outra pessoa, que era de uma outra religião, aí ele falou assim, deixa eu ver sua Bíblia aqui. Aí ele começou a olhar, rapaz, é igualzinha do Telmo, igualzinha. Aí ele começou a ficar interessado também, e hoje ele se batizou, hoje também já levou o evangelho para outras pessoas também, então ele é meu filho na fé e eu tenho netos na fé também. Uma grande família. Uma grande família. E, inclusive, esse meu chefe, que agora o Angra, ele foi transferido, depois de um tempo ele foi para o Nordeste. E quando ele chegou lá no Nordeste, foi para Bahia, Porto Seguro. Sim. Aí quando ele chegou lá, como se viu agora, aí apresentaram ele para o chefe. Aí quando ele chegou no chefe, quem era esse chefe aí? Esse rapaz, na minha época, era o Capitão Joel. E ele falou assim, o negócio é o seguinte, eu sou adventista. Falei, não se preocupa não, que eu também sou, e o chefe da Infraero também é.
Então ele Aí ficou facilitaram tranquilo, as coisas. aí acertaram as coisas. Então ele ficou até surpreso, porque esse meu chefe, ele falou assim, você tem que melhorar, mudar um pouquinho, não sei o quê. E depois ele acabou, acho que voltando para a igreja, né? Fala o seguinte, ali você é preso, né? Pagando um castigo. Um castigo, como chama isso? É detenção, né? Detenção, mas não é que você foi preso porque cometeu um crime. É um termo técnico lá. É um termo técnico, né? Quando você não está... você fica privado de liberdade, ou seja, você não vai para casa, você fica 10 dias, vamos dizer assim, no quartel e você não pode sair. Você estava sendo motivo de zombaria dos seus colegas, né? As pessoas não estavam entendendo aquela situação. Não dá para negar que é difícil passar por essa situação. É um pouco difícil, sim, mas eu sou muito assim, tranquilo, eu não fico esquentando a cabeça, pessoal. Inclusive o pessoal lá no Galeão mesmo falava que eu era da quadrangular do Triângulo Isósceles. A gente ficava brincando. A gente falava que era a religião que eu seguia, Igreja Quadrangular do Triângulo Isósceles. Então era muita gozação, mas eu não esquentava a cabeça, eu levava numa boa. Mas eu acho que a tua história pode ajudar muitas outras pessoas que também passam por dificuldades isso é mesmo. Por escolherem a religião que tem. Você acha que isso vem só de uma tranquilidade, né? Você tem encarado numa boa essa situação? Isso vem de uma certeza absoluta do que você estava aprendendo lá, então não importa o que as outras pessoas vão dizer? Isso é lógico, né? Uma vez que você tem a convicção daquilo que você estuda, daquilo que você sabe, fica difícil de você negar. Fica muito difícil de você negar. Você tem essa convicção, então não tem como você se aborrecer ou negar, falar assim, não, deixa eu sair. Que eu já enfrentei muitas situações difíceis, inclusive com a Magali também, como você falou, a gente foi chamado de louco. Isso aqui foi depois que eu vim aqui para São Paulo. Sim. Mas eu fui transferido lá do Rio justamente por causa da igreja também, da religião também. Porque não te queriam mais lá por não trabalhar aos sábados? Porque eu estava causando problema, principalmente para a chefia, né? Porque a chefia não estava mais conseguindo administrar essa situação. Então, vamos nos livrar dele. Vamos se livrar dele, porque aí a gente, pelo menos, é um problema a menos que a gente tem. Mas aí você conseguiu uma permissão para conseguir trocar o teu dia de trabalho? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, estava tranquilo, a gente trocava serviço sem problema nenhum, não tinha problema nenhum, a gente trocava serviço o quanto podia. Até que uma vez foram entrevistar uma mulher lá, parece que era do SBT, e o marido dela era sargento. E aí ela perguntou, não, que meu marido viaja muito. Ela falou assim, não, viaja muito como? Não, ele trabalhava numa empresa, parece que lá na Lufthansa, e de vez em quando ele estava indo para o exterior. Só que o militar tinha que ter uma permissão para viajar, e ele ia sem ninguém saber. Aí, pô, na televisão, né? Aí alguns dos chefes viram e falaram assim, que negócio é esse, você viajar e não ter autorização nossa? Aí pegaram ele, aí daquele dia em diante proibiram tudo que era troca de serviço. Aí que começou, como eu costumo falar, minha via cruzes, né? Aí eu comecei a ter dificuldade para trocar serviço e o negócio foi piorando. Chegando até a ser expulso da aeronáutica. Quase fui expulso da aeronáutica. Não chegou a ser expulso? Não cheguei a expulso, mas quase. Bom, deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo aqui, tá? Tá legal. Intervalo rápido, a gente volta já, continuando essa história de fidelidade a uma grande descoberta que o Telmo teve, né, com essa doutrina do sábado. A gente volta já aqui com Identidade. Já de volta aqui o Identidade, a gente hoje está recebendo o Telmo que é militar, passou por muita dificuldade para poder conciliar a religião, né, que ele encontrou, a verdade bíblica que ele descobriu estudando a palavra de Deus e o ofício que ele tinha como militar. Telmo, você estava me contando, né, que assim, de Manaus, onde você começou a estudar a Bíblia, foi transferido para o Rio de Janeiro. Aí, lá no Rio de Janeiro, foi onde você realmente foi batizado e foi estudar a Bíblia e se batizou, se encontrou ali com a verdade da Igreja Adventista. Mas até por essas situações, principalmente com o sábado,
você acabou sendo transferido do Rio de Janeiro para São Paulo. Isso. E em São Paulo a coisa começou a ficar cada vez mais apertada. Mais apertada, ficou mais apertada. Tudo porque você não conseguia trocar o dia de trabalho. Você tinha que trabalhar aos sábados. Trabalhar aos sábados e foi indo, começou a... Eu tinha um chefe, inclusive, o Benjamin Lázaro, que ele era uma pessoa assim, ele falava manso, mas essas pessoas que falam manso, elas são perigosas pra caramba. Então, ele me deu uma punição de 5 dias, aí quando chegou no comandante da base, ele dobrou e me deu 10 dias de punição. Nesse caso, aí eu tinha que ficar na base aérea, ficar no alojamento da base, sem poder sair, sem poder fazer nada. Ficava detido lá, ficava preso lá. E o que passava na sua cabeça naquele momento? Você falava, até onde vai essa história? O que vai acontecer comigo? Francamente, eu não ficava muito... Eu ficava preocupado se perder o emprego, né? Que era aquele emprego que eu tinha. Mas eu estava tranquilo, não sei porque estava bem tranquilo. Estava passando aquela punição, estava tranquilo. Falei assim, não sei até onde vai, mas Deus sabe, né? Deus está comigo. Deus sabe. E depois que passou essa punição toda, aí eu fiquei sabendo que na base tinha um soldado que também estava passando pelo mesmo problema. E a hora que ele soube, poxa, se um sargento está passando por esse problema, então eu vou encarar também. Então, às vezes a gente não sabe o que a gente está passando, o que vai ser no futuro. Então, você tem que ficar firme, que essa sua firmeza vai ajudar outras pessoas, como ajudou esse rapaz aí, esse soldado aí. E assim, esse período de castigo, ele ia aumentando, né? Você foi ficando cada vez mais tempo. Cada vez mais tempo. E sendo muito pressionado, porque existiam Bastante. Outros cristãos, evangélicos ali que também serviam junto com você, mas que não tinham essa questão. Então, tinha um questionamento, né? Como era essa situação? Até que a coisa foi chegando num ponto que, ao exemplo do Rio, também eles ficaram com uma situação difícil. Foi só ele liberado para trocar serviço e os outros. De certa forma, até que é certo, né? Por que um pode e os outros não podem? Aí a coisa foi chegando a um ponto que até ligaram lá para casa, né? Aí inclusive falaram com a minha esposa, né? Poxa, por que ele não pode trabalhar, ele não pode ir? Aí ela falou assim, não, eu tô com ele, ele tá. Aí um dos chefes falou assim, você é outra louca também. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, sábado agora ele vai estar de serviço, ele vai, aí depois na segunda-feira a gente conversa para ver o que a gente pode fazer. Aí eu falei com ela, e agora, eu vou? Ela falou assim, não, vai sim, porque vai ser, pelo menos você não vai ser tão radical assim. E naquele sábado ia ter uma Santa Ceia, que eu frequentava a igreja de Cumbica, aqui em São Paulo. Aí ela falou assim, não, vai e tudo bem. Aí na segunda-feira eles vão conversar e vai resolver isso aí. Aí eu fui trabalhar normalmente, eu ia trabalhar à tarde, eu fui na igreja de manhã, aí à tarde eu trabalhei, pegava meio-dia. Aí quando foi umas 2 horas da tarde, mais ou menos, aí a turma, geralmente a gente trabalhava de turma. Na época eram três pessoas, né? E eu peguei um pessoal muito legal, gente muito boa, que era o Morales, que era o chefe da turma, e o outro Barbosa também. Aí eles falaram, faz o seguinte, como o movimento está tranquilo, você fica de lado aí e vai ler sua Bíblia, assim que ele falou, vai ler sua Bíblia. Aí comecei a ler lá, quando foi umas 2 horas mais ou menos, aí o telefone tocou, né? Aí o Morales falou assim, seguinte, o chefe aí que tinha o oficial de dia, né? Ele falou para você, tá te dispensando, você pode ir para a igreja fazer sua Santa Ceia. Olha só. Aí, aquilo ali, eu falei assim, não é possível. Aí eu fui fardado mesmo, a Santa Ceia ia começar umas 3 horas, mais ou menos, 3, 4 horas. Aí eu fui para a igreja, fardado, minha hora. Fica até emocionado. A hora que eu entrei na igreja, mas foi uma comoção. Porque, não, a gente estava orando por você, E a hora que eu entrei na igreja foi uma comoção. O pessoal ficou extasiado, né? Eu imagino, porque, né, embora você tenha essa tranquilidade e acrescida a essa confiança no caminho que você estava seguindo, você estava passando por uma pressão ali também, né? Uma pressão muito grande. E aí saber que tinha toda uma igreja orando por você,
né, para que você pudesse estar ali com eles. E sabendo que Deus honrou a tua fé, honrou a oração das pessoas e te permitiu sair de lá fardado e entrar na igreja? Na igreja foi. Eu, na época, era segundo sargento já. Já era segundo sargento. E as coisas foram andando, até que chegou um ponto que a Infraero, o Ministério da Aeronáutica saiu, aí virou Infraero. E tinha um chefe lá que ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, se você vier para a TASA, que no caso era a TASA, eu vou segurar suas pontas aí. Você não vai trabalhar sábado, eu vou autorizar todas as suas trocas. Aí quando chegou um ponto que ele não pôde chegar, o que ele fez? Ele me trouxe para o expediente, que o expediente era de segunda a sexta e não tinha mais esse problema. Sim. Inclusive, né, voltando ao assunto lá da aeronáutica, na segunda-feira mesmo eles se reuniram e me tiraram da escala, me puseram no expediente. Aí esse problema acabou, para mim e para eles também. Né? Resolveu o problema de todo mundo. Resolveu o problema de todo mundo. Como você acha que toda essa situação acabou fortalecendo a sua fé? Porque talvez, se você não tivesse passado por essa provação, né, você teria lido lá na Bíblia, teria acreditado nisso, mas eu imagino que tenha sido uma experiência muito forte com Deus. Foi você mesmo. ali, Foi né, mesmo. cumprindo o seu castigo, com a palavra de Deus aberta, confiando de que Ele estava cuidando, protegendo todas as situações. Me fala disso, de como ter essa experiência de provação te trouxe mais fé. Mas só fortalece, que você começa a ver as ações, as coisas acontecerem, às vezes você acha que não tem saída e de repente te abre uma porta. Só pode ser Deus que fez isso aí, só pode ser. Na situação que estava, o militarismo é uma coisa assim rígida, né? Não tem meio termo, ou é ou não é. E de repente se abre uma porta, a pessoa, o chefe ou a pessoa superior, não vou se você entende, mas ele se vê numa situação difícil, então ele acaba cedendo. Inclusive esse meu chefe, esse Benjamin Lázaro, que me deu essa punição, depois ele virou civil, começou a pilotar. E toda vez que eu estava trabalhando, que ele reconhecia a minha voz, ô, Telmo, tudo bem? Era Marquês na época, né? Ô, Marquês, tudo bem? Não sei o quê. A voz dele era fácil de identificar. Aquela voz macia, suave. Então, a hora que ele chamava, sabe, a gente chamava de Bravo Lima, né? Que era Benjamin Lázaro, né? Poxa, ele, ô, Telmo, tudo bem? Que não sei o quê. Mudou o tratamento comigo. E eu sou muito grato ao Tenente Mendonça, né? Que foi o cara que me deu todo o apoio, ele me apoiou, quando você precisar, eu vou te trazer para o expediente para você não ter problema. E ele segurou as pontas. Mas Deus é incrível, faz coisas assim que você não imagina. Então mas isso ele me cuida de fortaleceu todas bastante. as situações. E a minha mulher também me deu um apoio muito grande com isso. E eu vou fazer só um adendozinho no Angra, quando eu estava lá no Galeão, que ele foi me visitar, ele falou assim, aquele ali é um ET. Ele parava porque ele era um ET. Até a hora que ele começou a ter contato com a Bíblia e viu que hoje em dia agora ele é um ET também. Não tá tão errado não, porque a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo, né? Não pertence não. Muito obrigado, viu, Telmo, por ter vindo aqui contar a sua história, o seu testemunho de fé, por ter enviado, inclusive, um e-mail para a gente contando a tua história, né? Foi assim que a gente descobriu. E que Deus abençoe a tua fé e o teu ministério contando essa história para todas as pessoas. Só uma coisinha, depois que eu me aposentei, né, aí eu fui trabalhar em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, que ninguém sabia que tinha aeroporto lá. E lá era um movimento, na época que eu trabalhei, era um movimento muito grande. E tem um colega lá, tem um amigo meu que até hoje eu tenho contato com ele, e ele sempre trocava. Quando saía a escala, ele me procurava, você tira meus domingos, eu tiro os seus sábados. Aí resolvia isso. Aí resolvi esse problema. Então, lá onde eu passei, eu procurei. E Deus foi cuidando, foi encontrando pessoas para conseguirem te ajudar. Inclusive, o negócio de comer carne de porco, aquele negócio de comida. Você não come carne de porco? Mas por quê? Não, a Bíblia está falando. Não tem nada a ver. Inclusive, tem outros evangélicos lá também, que a gente conversava. Eu nunca discutia, só conversava. Que religião você não discute, você conversa. Com certeza. Você ouve a opinião o cara ouve a sua opinião. E até hoje eu tenho amigos lá, até hoje. Sensacional.
a gente fala mais com o nosso testemunho, O testemunho né, fala do que muito, realmente abrindo ali e querendo doutrinar as pessoas. O Mas a testemunho nossa fala história muito. fala muito alto. Obrigado, Fala Thelma. muito Deus te alto. abençoe, viu? Amém. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.